conhecendo o Espírito Santo, eu tenho dito aqui da necessidade que nós como igreja temos, e não é uma necessidade simplesmente da nova, essa é uma necessidade da igreja do Senhor Jesus, no Brasil e ao redor do mundo, de conhecermos mais e melhor quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A gente tem visto aqui, eu tenho dito que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele não é uma fumaça, não é uma energia, não é uma pomba, é uma pessoa. Ele é exatamente a pessoa de Jesus, o mesmo caráter que havia em Jesus, há no Espírito Santo, o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma dedicação em pregar a palavra genuína que existia em Jesus, existe no Espírito Santo. Ele é exatamente uma cópia idêntica, porque ele é Deus, tanto quanto Jesus é Deus. Ele forma um só com Jesus e o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. E a gente precisa conhecer um pouco mais do Espírito Santo. E eu comecei a falar aqui na semana passada sobre o ministério, a ação do Espírito Santo. E a importância de nós conhecermos, porque o Espírito Santo, na verdade, é o agente de Deus hoje na face da terra. A promessa de Jesus se cumpre quando ele diz: aonde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. Nós aqui somos mais de 2 ou 3. Então, com certeza, Jesus está aqui. Mas ele não está aqui em carne e osso. Ele se faz presente pela pessoa do Espírito Santo. Amém? E mais do que isso, o Espírito Santo não está somente presente quando 2 ou 3 se reúnem. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, eu preciso conhecer, não é simplesmente alguém que é muito próximo de mim, mas alguém que é tão íntimo que habita em mim. Então, eu preciso que habita em você. Eu preciso conhecer quem é o Espírito Santo e qual é o ministério do Espírito Santo. E eu comecei a dizer aqui que o ministério do Espírito Santo é o ministério da nova aliança. Você e eu somos gente da nova aliança. Nós estamos vivendo na dispensação, no tempo, na época da nova aliança. A lei, eu tenho dito aqui, é para servos. A graça é para filhos. Nós não somos servos por condição. Na antiga aliança, Deus só tinha servos. Nós hoje não somos servos por condição. Nós somos servos por opção. A nossa condição hoje é a de filhos amados. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu sou um filho amado. Quando você entende que você é um filho profundamente amado, incondicionalmente amado, tremendamente amado, sempre, em todos os dias e em qualquer circunstância amado, isso é o que gera em você a vontade de servir. Sabe, tem uma história de um homem que vivia num país muito pobre, e ele vivia no interior, num sítio muito pequeno, e ele tinha apenas um cavalo. O cavalo que era o transporte que ele tinha para ir até a cidade para comprar suprimentos, era o cavalo que o ajudava a arar a terra, para ele fazer o seu plantio. E aí um dia esse cavalo, no meio da madrugada, deu uma doida no cavalo, o cavalo pulou a cerca, fugiu e foi embora. Aí o vizinho comentou com ele: rapaz, que azar, o único cavalo que você tinha, fugiu, foi embora. Ele disse: bom, não sei se é sorte ou se é azar. Passado 15 dias, o cavalo voltou. E quando voltou, trouxe mais 10 cavalos junto com ele. O homem ficou impressionado, o vizinho: rapaz, que sorte! O cavalo voltou e trouxe mais 10. Você agora tem aí uma frota do Easy Taxi. Caramba, que legal. Cara, olha, não sei se é sorte, se é azar. E aí o filho dele, um dia, cuidando dos cavalos, um daqueles cavalos, eram cavalos ainda meio selvagens, um cavalo daqueles, pum, deu um coice, quebrou a perna do garoto. O garoto ficou de cama, até que aquela fratura se consolidasse, e o vizinho: rapaz, que azar, rapaz. Esse cavalo, desgraçado do cavalo, que veio lá do meio do mato, não sei de onde, dá um coice justo na perna do seu garoto, quebra a perna do menino, que azar. Bom, não sei se foi sorte ou se foi azar. E aí, de repente, alguns dias mais,
passam por aquela região, começam a passar por aquela região, uns guerrilheiros, pegando, sequestrando os filhos das famílias das fazendas, para levá-los para serem agora guerrilheiros junto com eles, e quando passam na fazenda, no sítio do cara, olham para o garoto com a perna quebrada, não, esse cara não serve para a gente, vai embora. Aí o vizinho, caramba, que sorte, rapaz, se teu filho não tivesse com a perna quebrada, ia ser sequestrado pelos guerrilheiros. Pois é, a história começa lá atrás com um cavalo fugindo, mas você não tem uma visão de longo alcance e não sabe qual é o propósito que Deus tem lá na frente. E a gente às vezes reclama das circunstâncias imediatas e se esquece de que temos que dar graças a Deus, que sempre nos conduz em vitória, sempre nos conduz em vitória. Ah, pastor, mas a minha empresa está falindo, mas Ele deve ter algo melhor para você. E talvez alguma empresa ainda mais poderosa do que aquela que você pensava que ia construir. Veja só o seguinte, a Epístola de Efésios, ela pode ser dividida em três partes. Quem faz escola bíblica está fazendo o segundo ano, fez o segundo ano, porque ontem foi formatura do pessoal da escola bíblica. O pessoal do segundo ano sabe que a Epístola de Efésios pode ser dividida em três partes. A primeira parte fala de nós estarmos assentados com Cristo. A palavra-chave da primeira parte de Efésios é assentados. Nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. A segunda parte fala sobre andarmos, vivermos o Evangelho. E a terceira parte sobre permanecer. Não abrir mão, não desanimar, não abandonar, mas permanecer firme ao lado de Jesus. Mas a história começa com assentar, não começa andando até chegar e então assentar. Não, eu começo essa história me assentando com Ele em lugares celestiais, e a partir disso é que eu começo a andar e viver a vida cristã. Esse estar assentado, segundo Efésios, eu não ando para me tornar algo, mas eu começo a andar a partir de quem eu já me tornei em Cristo. Eu não busco, a mensagem de Efésios é: eu não busco ser um bom cristão, um bom marido, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário ou qualquer outra coisa. Primeiro eu me assento com Cristo, e assentar com Cristo fala de uma posição de reinar e descansar. Eu me assento com Ele, e a partir disso, a partir da minha nova identidade, através do ministério do Espírito Santo, é que eu me torno um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão e todo o resto. Eu dependo, para ser tudo isso, eu dependo do ministério do Espírito Santo. Para me tornar um bom cristão, eu dependo do ministério do Espírito Santo. Para me tornar um bom marido, eu dependo do ministério do Espírito Santo. Eu não dependo de um curso, eu dependo da ação do Espírito Santo. Amém, gente? Por isso a gente precisa estar constantemente se lembrando de que é ótimo se você tem um curso para isso ou para aquilo, mas você tem que orar e se colocar na dependência do próprio Espírito Santo. Veja só o seguinte, isso aqui é como funciona o ministério da Nova Aliança. É como funciona o ministério do Espírito. Nós não oramos para nos aproximarmos de Deus. Há algumas igrejas que implantam uma mentalidade que você ora para buscar se aproximar mais de Deus. Eu não oro para me aproximar de Deus. Eu oro tirando proveito da minha proximidade com o Pai. É diferente. O mundo talvez ore buscando se aproximar de Deus. Nós oramos tirando a vantagem do fato de que nós já somos próximos dEle, Ele é o nosso Pai, por isso a gente não precisa nem berrar, basta sussurrar que Ele nos ouve. Por quê? Porque nós temos já proximidade com Ele. Amém? Quando você deixa de ler a sua Bíblia, por exemplo, em muitos lugares o que se coloca é um sentimento de culpa. Mas a verdade, quando você deixa de ler a Bíblia, isso não deveria provocar em você culpa, deveria provocar em você fome. Mas há muitos lugares onde você não leu a sua Bíblia esta semana. Quantas vezes você leu a sua Bíblia essa semana? Ih, pastor. Ah, meu Deus do céu, pastor, tinha que tocar nesse assunto. Oh, Jesus. Realmente, pastor, não li não. Eu li até um versículozinho lá na segunda-feira passada. Aleluia. E aí a pessoa sai da igreja, realmente, eu tenho que ler mais a Bíblia e tal. E quando você não lê a Bíblia, isso não deveria gerar em você um sentimento de culpa, deveria gerar em você um sentimento de fome e sede.
Mas essa mentalidade da antiga aliança gera culpa. Quando eu tenho a mentalidade do ministério da nova aliança, eu sinto fome e sede porque eu quero ter mais comunhão com Deus, eu quero conhecer da palavra. Veja só o seguinte, nós não lutamos para derrotar o inimigo, nós tiramos proveito da nossa posição de vencedores. A Bíblia diz que você e eu somos mais que vencedores. Então eu não estou lutando aqui para derrotar o diabo é um inimigo já derrotado. Infelizmente em muitas igrejas hoje se fala do diabo como se ele estivesse no mesmo patamar de Deus. Gente, a Bíblia me diz que o diabo foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário, e que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele é chamado, um dos nomes dele no Antigo Testamento é El Elyon, o Deus que está bem acima, que El Elyon é traduzido como o Altíssimo, o Deus Altíssimo, que significa o Deus que está bem acima, bem acima, bem acima de todo principado, potestade, diabo, inferno, ou seja lá o que for. Então não tem termos de comparação. Aonde Deus se assenta, se olhar para baixo, não consegue nem ver o diabo, ele é só um pontinho, lá longe. Eu preciso entender eu não estou lutando para derrotar o inimigo, nós tiramos proveito da nossa posição de vencedores. Dizer isso aqui, para muitas pessoas é um escândalo, para muitas pessoas elas olham para o diabo, elas veem o diabo em cada esquina, elas veem demônios atrás de cada poste, e tudo para elas é o diabo. Se ela der uma tropeçada, der uma topada em algum lugar, Satanás, sai, repreendo, demônio da topada, em nome de Jesus, está amarrado, demônio da topada. E a gente precisa aprender a tirar os olhos do inferno e colocar os nossos olhos em Deus. Há lugar e hora para isso, para você repreender o diabo, há lugar e hora para isso, mas quando você faz disso uma prática constante, é sinal de que os seus olhos não estão em Cristo. É sinal de que você está mais focado no inferno do que no teu Pai, que te ama e cuida de você. Amém, gente? E uma das formas mais eficazes de resistir ao diabo é simplesmente ignorando, dando uma desprezada nele. Não, olha, isso é uma experiência que todas as mulheres aqui já devem ter passado na vida, algum dia, alguma vez. Você passa em algum lugar, tem uma montoeira de homem, pode ser numa obra, tem um montão de peão, pode ser num boteco, tem um monte de gente bebendo cerveja, de repente você passa e tem um engraçadinho, coisinha, você mulher, inteligente, o que você faz? Você ignora e sai andando? Ou você olha, manda beijo para sua mãe? Você discute com o cara ou você ignora e continua andando? Você ignora e continua andando. Pois é, a mesma atitude a gente tem que discutir com o diabo. É ele que está para você. Ô, gracinha, vem cá que eu vou te arrebentar. Toma banho, não vou nem óleo. Vou embora. Deixa o diabo fazer psiu para lá. Estou nem aí. Olhe só para isso. Eu declaro todos os dias, todo santo dia eu declaro, eu tenho saúde perfeita que foi conquistada por Jesus para mim na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Todo santo dia eu declaro isso aqui. Todo santo dia. No dia que eu aprendi o valor dessa confissão de fé, eu comecei a fazer disso uma prática diária, nunca mais eu fiquei doente. Eu comecei esse culto ali atrás, dizendo, caramba, acho que não vai dar. Mas aí eu comecei a dizer, não, eu vou subir naquela plataforma, eu vou falar feito um condenado, feito um louco, feito um doido, e eu vou até o final. Por quê? Porque pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. Não sou imune. Eu não sou o super-homem. Eu estou sujeito a vírus, bactérias e tantas coisas, tanto quanto qualquer um. Mas é impressionante que depois que eu aprendi a colocar essa confissão de fé na minha boca, minha saúde mudou. Eu preciso entender e me lembrar que boa forma física vem de exercício e de alimentação, mas saúde vem de Deus. Tem gente que olha para mim e fala assim, isso aqui não vou nem dar para o pastor Fragari comer, que ele é natureba. Eu não sou tão radical assim quanto você imagina. Mas eu me cuido. Eu estou sempre vendo direitinho como é que a gente come, como é que a gente se alimenta e tal. A Denise vigia isso aí com muito zelo. E eu malho, eu corro, eu pedalo e tal. Mas saúde mesmo, quem dá é Deus. Boa forma física pode vir de alimentação e exercício, mas saúde real vem de Deus.
Veja mais um pouquinho. Quando eu participo da Santa Ceia, eu preciso participar da ceia debaixo do ministério do Espírito Santo, debaixo da dimensão da nova aliança. Então, quando eu participo da ceia, eu participo com essa nova mentalidade, a mentalidade da nova aliança. Eu participo pensando e declarando: eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. Eu sou justiça de Deus. Arma alguma forjada contra mim prosperará. Então eu não posso participar da ceia com uma mentalidade falando sobre as minhas culpas, sobre os meus pecados, orando por o que passou, porque isso é participar de forma indigna do ministério do Espírito Santo. O convite bíblico, a ordenança bíblica, não é que você fique agora olhando para os seus defeitos e problemas. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. A religiosidade ensina isso. Não, você vai participar da ceia, vai participar da Eucaristia, então você precisa fazer uma análise dos seus erros, dos seus pecados. Você não precisa ir muito longe, basta você pensar em ontem. Não precisa ir no início da semana não, muito menos no início do mês. Basta você ir ontem, pensar em ontem. Ah, caramba, realmente, pastor, pensando bem, pisei na bola e tal. E você começa a colocar você e os seus problemas no centro das coisas. Quando a ceia, você deveria colocar Jesus, o sacrifício da cruz, o sangue de Jesus, o amor dele por você, o preço que ele pagou no centro de todas as coisas. Não tem mais a ver com os meus pecados, eles foram perdoados. Não tem a ver com uma análise que eu faço de mim mesmo, tem a ver com uma análise que eu faço dele. Eu olho para ele e eu analiso, caramba, ele foi massacrado naquela cruz, mas pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele verteu o seu sangue, ele sofreu naquela cruz, pagou o preço pleno e perfeito para que eu fosse plenamente perdoado. Senhor, eu te dou graças. Essa é a atitude da nova aliança. Isso é honrar e receber o ministério do Espírito Santo. Observe o seguinte, quando 2 Coríntios 3,7 fala do ministério da morte, e o ministério da morte gravado em letras de pedras, gente, a única coisa que em toda a Bíblia foi gravado em letras de pedras pelo próprio dedo de Deus, foram os 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala sobre o ministério da morte, em 2 Coríntios 3,7, isso não é uma coisa light, é o oposto do ministério do Espírito, que é o ministério da vida abundante. Ele compara o ministério da lei com morte, e compara o ministério do Espírito com vida. Quão diferente é a vida da morte? Não fica me olhando com essa cara assim, pastor. Quão diferente é a vida da morte? São dois opostos, total. O ministério do Espírito é o ministério da vida abundante, Zoe. Jesus disse isso: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Zoe, e Zoe em abundância. Essa morte citada por 2 Coríntios 3,7, começou no Jardim do Éden, e quanto mais eu tento seguir a Deus com base na lei, que gera o legalismo, mais morte se produz. E é por causa disso aqui, que crentes vivem, que vivem debaixo de um ministério mix. Pastor, o que é isso, ministério mix? É um ministério que pega, porque o cara não consegue evitar de ler na palavra, na Bíblia, que nós estamos hoje debaixo de uma nova aliança. Ele não consegue evitar isso. Mas como ele pensa que tudo é a mesma coisa, ele não entende esse princípio teológico, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí ele faz um mix, ele pega a lei, tenta misturar com a graça, e o resultado é o ministério mix. Qual é a igreja que você frequenta? Eu frequento a igreja do ministério mix. Mas que igreja é essa, né? Porque lá o pastor fez uma mixagem entre a batida do Antigo Testamento com o hip hop da Nova Aliança. Fez um mix nesse negócio e a gente vai, uma semana, Antiga Aliança, na outra, Nova Aliança, e aqui a lei, na outra, agora é graça, e a gente vai nessa batida aí, fazendo um mix. E a sua vida como é que está? É um mix. Tem bênção, tem maldição, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem vitória, tem derrota, de vez em quando eu bato, de vez em quando eu apanho, e a gente vai nessa, aleluia, até chegar ao céu. E na verdade, quando se vive assim, debaixo de um ministério mix, a vida, as pessoas acabam vivendo uma realidade mix.
Ou seja, elas alcançam algumas vitórias, mas chegam a um ponto de infelicidade, com filhos afastados e revoltados com a igreja, com casamentos semi ou totalmente destruídos, com a saúde mais ou menos. Por quê? Porque é o ministério da morte de um lado e o ministério da vida abundante do outro. O Espírito Santo tentando te passar a vida abundante, e aí o outro ministério, o ministério da morte, tentando, e quando você vai botando sal e açúcar, sal e açúcar, sal e açúcar, sal e açúcar, o negócio fica uma miséria. Fica uma coisa horrorosa. Ou você faz doce, ou você faz salgado. Mas quando você começa a botar sal no doce e açúcar no salgado, vai dar zebra nessa receita. Essa receita não vai sair legal. A lei, claro, ela foi projetada por Deus. Entenda isso. A lei não foi projetada no inferno pelo diabo. Quem projetou a lei foi o próprio Deus. Mas ele não projetou a lei para produzir vida. Ele projetou a lei para evidenciar o pecado. Para o homem cair na real. Você está entendendo isso? A lei foi projetada para o homem cair na real. Cara, você não aguenta, não tem jeito. Você está entendendo que você se achou o máximo, bateu no peito e disse: tudo que o Senhor mandar nós faremos. Mas que quando eu te entreguei a lei, você viu que você não conseguia e tentou ficar fazendo maneiras de dar volta para lá e para cá. Não tem jeito, não tem como. O homem sozinho não consegue lidar com a lei. Só Deus consegue. Por isso ele teve que enviar Jesus. 100% homem, porém 100% Deus. Para lidar com a lei, para cumprir a lei no nosso lugar. Porque tentando achar justificativa pela lei, ninguém chega lá. Então eu dependo hoje do ministério do Espírito Santo, que basicamente vem para me convencer, a mim e a você, da justiça. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Em Cristo, eu fui justificado. Eu sou justiça de Deus. Não é pelo muito repetir, mas a sua confissão de fé dá ao Espírito Santo ferramentas para ele começar a implantar no seu coração o entendimento dessa nova realidade. Em Cristo você e eu somos justiça de Deus. O Espírito Santo é que tem que te convencer disso. O Espírito Santo tem que te convencer disso. Ouça o seguinte: eu mesmo, quando comecei a receber o entendimento sobre a diferença entre o ministério do Espírito e o ministério da lei, eu tive que checar e tornar a checar, conferir e tornar a conferir na palavra, porque é muito difícil admitir que os 10 mandamentos são o ministério da morte. É muito difícil. Eu admito e entendo isso. Não é fácil você olhar e dizer: caramba, mas os 10 mandamentos é considerado pelo apóstolo Paulo como o ministério da morte. E o apóstolo Paulo não está falando isso da sua própria cabeça, ele está falando isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus é quem mandou Paulo escrever isso aqui, de chamar os próprios 10 mandamentos. Gente, é muito complicado, dá um nó na cabeça da gente quando a gente ouve isso pela primeira vez, e a gente cansa de ler isso na Bíblia, até o dia que alguém, um tal de pastor Fragares, chama a sua atenção de que aquilo que foi escrito pelo próprio Deus em tábuas de pedra, o próprio Deus agora chama de ministério da morte. Caramba! Dá um nó. Dá um nó. Eu tive que checar, rechecar, ver, conferir, escritura com escritura, até que o Espírito Santo começou: cara, é isso mesmo, é por aqui. Você agora está enxergando da maneira que tem que ser. Você agora está entendendo de acordo com a visão da graça. O ministério do Espírito Santo é que nos conduz para uma vida vitoriosa, produzindo mais e mais vida, zoe, em nós a cada dia. Mas a igreja se deixa enganar, achando que o ministério do Espírito é nos incomodar o dia inteiro, nos convencendo do pecado. Quando Jesus nos disse que a missão dele para a igreja, para os convertidos, é nos convencer da justiça. Mas a gente bota uma ênfase nessa história do ministério do Espírito Santo ser convencimento do pecado. Impressionante. Vou ser sincero com você. Essa passagem onde Jesus fala, em João 16, sobre as 3 coisas que o Espírito Santo iria convencer: pecado, justiça e juízo. Eu rarissimamente ouvi pessoas pregando sobre o convencimento do Espírito Santo a respeito da justiça e do juízo. O que se mais prega é sobre o convencimento do Espírito Santo em relação ao pecado. Em segundo lugar, juízo.
O cara pula a justiça e fala, a missão do Espírito Santo é convencer você do pecado e do juízo. Abre o olho, porque eu vou, você fica. Qual foi o nome da igreja que o pastor Paulo me mostrou ontem? Tirou uma foto de uma igreja. O nome da igreja é um nome assim muito doido. Ministério Jesus foi ali, já volta já, e eu vou com ele e você fica, uma coisa assim. Como é? Assim, cuidado, porque ele vem, eu vou e você fica, sei lá, um nome desse tamanho. Porque as pessoas pulam a justiça, e elas, não, o Espírito Santo te convence do pecado e do juízo, abre o olho, porque é lógico, do pecado para o juízo é um pulo. Aí o cara se esquece que no meio ele diz que ele vai te convencer da justiça. E ninguém recebe esse convencimento. Quando Jesus disse isso, quando ele, o Espírito Santo vier, ele convencerá a igreja, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quem aqui é crente? Bom, se você é crente é porque crê. Quem crê, não crê. Se eu não creio, então isso aqui não está falando comigo. Do pecado, porque não creem em mim. Eu creio, tanto é que me chamam de crente. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Agora ele está falando com os discípulos, vocês, os discípulos, não vão me ver mais. Então, o Espírito Santo virá para convencer a vocês, ao mundo do pecado, a vocês, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quando ele fala convencer do juízo, não é você ter medo do inferno, é você entender que o diabo já foi julgado, derrotado, e ele não tem poder e autoridade alguma mais sobre a sua vida. Amém, gente? Eu preciso entender o ministério. Eu preguei uma série de mensagens aqui, que eu vou transformar isso num livro, sobre genuína libertação. Eu preciso entender que expulsar demônio não é o ministério da libertação na sua plenitude. Expulsar demônio, qualquer criança da geração nova da nossa igreja está capacitada para expulsar demônio. Se você tem medo de expulsar demônio, no dia que manifestar um do seu lado, chama as crianças. Se você chamar o pastor, não chama uma das crianças, os garotos vão chegar, o quê? Demônio, sai agora! Vai sair. Qualquer criança expulsa, porque ele não sai com base em quem você, não, ele sai por causa do nome de Jesus. Mas quando o demônio sai, olha só o que o próprio Jesus diz. O demônio saiu, ele sai, dá uma volta e vem de volta, dá uma olhada. E diz que se a casa continua vazia, ele volta e traz mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. O que aconteceu? Aquela pessoa foi liberta dos demônios, mas não foi liberta da ignorância, não foi liberta da falta de conhecimento da palavra. E Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade, que é a palavra, vos libertará. Caramba, então quer dizer que, na verdade, quando o Espírito Santo ele vem para nos convencer do juízo, ele vem para nos convencer de que nós temos autoridade sobre o inferno, e eu não tenho que ter medo de demônio, não tenho que ter medo do diabo, não tenho que ter medo do juízo, não tenho que ter medo do dia do juízo final, porque nesse dia, a minha vaga no céu já está garantida. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? A minha vaga no céu já está garantida.